Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa lógica de programação, trabalhando agora com três entradas no CLP, certo? B1, B2 e B3, e fazendo algumas lógicas aqui, lógica E, lógica OR, retenção, com mais contatos associados. Então, como exemplo, vamos utilizar a seguinte lógica. B1 desliga, então o primeiro botão vai ter a função de desligar o circuito. Aí, B2 ou B3 liga L1 com retenção, certo? Então, assim, o que nós vamos fazer primeiramente? Primeiramente, vamos colocar o contato de B1 que vai desligar o circuito. Como a lógica é para desligar, e nós temos na entrada do CLP um contato aberto, então aqui nós temos que colocar um contato fechado. Vamos aqui pegar a linguagem ladder de programação, colocar um contato fechado com o endereço de I1. Lembrando de sempre colocar a letra maiúscula, tá, pessoal? Para não ter problema. Então, coloquei aqui I1 na entrada que vai desligar o circuito. E vou conectar na linha positiva. Lembrando que nós temos aqui, então, as entradas do CLP. B1, B2 e B3. Aqui poderia ser qualquer tipo de sensor, tá? Estamos utilizando os botões para facilitar a lógica. E apenas uma lâmpada de saída. Mas também nós podemos ter outras saídas, tá? Vamos ver futuramente. Então, na verdade, quando a gente vai apertar esse botão, o que vai acontecer? Vai abrir o circuito. Então, está fazendo a função de desligar, ele vai cortar o sinal. Agora temos B2 ou B3 liga L1 com retenção. Como a gente viu na aula anterior, a lógica OR significa qualquer. Como é para ligar ou para ligar em paralelo, então vamos associar o contato de I2 e I3 em paralelo. Vou sair da simulação, vou pegar aqui um contato aberto de I2, outro de I3 em paralelo, e vou colocar também aqui uma saída Q1, né, que é a saída onde está a lâmpada. Eu vou renomear aqui com I1, com I2 e I3, tá? Sequência. Lembrando que como a lógica agora é para ligar, então o contato vai ficar igual o que está aqui fisicamente na entrada. Esse aqui tem um contato aberto, né, de botão. Aqui também fica aberto, porque quando a gente acionar, esse contato vai fechar. Vamos conectar a lógica aqui no programa, os circuitos. Nesse ponto, eu ainda não coloquei a retenção, tá? Vai trabalhar sem retenção ainda. Então, a gente está aqui, ó, B1 desliga, B2 ou B3 liga L1. Falta fazer a retenção. Vamos simular só para testar. Então, quando a gente apertar um botão, ele ligou a saída. Deixa eu renomear aqui Q1, né, que faltou. Então, aqui a saída é Q1. Como não tinha colocado o endereço, a lâmpada não ligou. Agora vamos ver se vai ligar. Ao apertar o B2, liga a entrada I2 e a lâmpada ficou ligada. Só porque se eu desacionar, a minha saída também desliga. Eu quero que ligue com retenção. Se eu apertar o B2, também vai ligar, porém ainda está sem retenção. Então a retenção o que é? Nada mais é do que o contato de saída em paralelo com quem liga o circuito. E quem é que liga o circuito? I2 liga e I3 liga. Então o contato de Q1 vai estar em paralelo com esses dois contatos. Vamos colocar ele aqui no circuito e vamos testar o funcionamento. Aqui nós temos então o contato de Q1 em paralelo com I2 e I3. Vamos testar o circuito. Antes eu vou colocar, sempre que a gente fazer uma derivação, tá, pessoal? A gente coloca esse ponto de conexão. Às vezes pode dar problema o circuito não interpretar isso aqui como uma emenda, né? Então ele pode desconsiderar. Então, para garantir, sempre que tiver uma conexão, coloque esse ponto aqui para fechar o circuito. Vai evitar problemas futuros aqui de testes de funcionalidade do circuito de vocês. Agora sim, apertei o B2, a lâmpada ligou. Ao desacionar o B2 com o pulso, no caso, a minha saída fica ligada por causa da retenção. Tá? Então isso aqui é muito utilizado em circuitos, tá, pessoal? Retenção é que vai permanecer
as saídas acionadas através desse contato. E para cortar a retenção, eu tenho que derrubar o circuito de saída, que nesse caso é apertar o botão B1. Então a nossa lógica foi atendida, né? Qualquer botão liga a saída com retenção e B1 vai desligar o circuito. Então, para dar continuidade aqui nos nossos exercícios, vamos mudar a lógica. Agora vamos fazer a seguinte lógica. B1 desliga, B2 e B3 liga L1 com retenção. Nesse caso aqui, nós alteramos a lógica de OU para E. Então, o que significa a lógica E? E tem que ser junto. E para ligar tem que ser em série. Agora, esses dois contatos aqui, eles vão ter que estar associados em série para funcionar o circuito. Ou seja, não basta acionar um botão unicamente, eu tenho que acionar os dois botões em conjunto. Então, eu vou associar aqui os dois botões em série. Estou aqui com os dois contatos associados em série, porém ainda sem retenção. Vamos testar. Ao acionar a simulação, se eu apertar só um botão, nada acontece, né? Então tem que fazer B1, desliga, e agora B2 e B3 liga L1. Vou acionar o botão 2 e o botão 3, aí a minha lâmpada de saída ficou ligada através da saída Q1. Então qualquer botão que desacionar vai desligar o circuito porque eu ainda não tenho retenção. Da mesma forma, a retenção é Q1 em paralelo com quem liga o circuito. Quem liga o circuito ainda é I2 e I3. Então, o contato de Q1 eles têm que estar em paralelo com isso tudo. Vou colocar aqui o contato de Q1. Então, nesse caso, ele tem que abraçar os dois contatos, né? Como é que nós vamos fazer isso daqui? Simples. Eu vou pegar antes do contato de 1, de 2, na verdade, e depois do contato I3. Então, o meu contato de retenção ele está abraçando os dois contatos em série. Então, uma vez que eu acionar I2 e I3, liga a saída e o circuito fica com a retenção. Dessa forma, apertei B2, ligou o contato I2, apertei B3, ligou o contato I3 e ligou a saída Q1. E a retenção também foi acionada. Então, ao desacionar qualquer um dos botões, a lâmpada permanece ainda ligada através da saída Q1. Então, passa pelo contato de 1, passa pelo contato de retenção e mantém minha lâmpada de saída ligada através da saída Q1. Para desligar o circuito, basta acionar o B1. Vamos então para outra atividade para dar sequência nesses exercícios de programação. Vamos fazer aqui então B1 ou B2 desliga e, no caso, B3 liga L1 com retenção. Vou escrever aqui para ficar mais fácil de visualização. Temos então B1 ou B2 desliga, B3 liga L1 com retenção, ou seja, o B3 vai ligar o circuito com retenção e qualquer botão B1 ou B2 vai desligar o circuito. Então vamos alterar aqui o nosso programa. Então temos B1 ou B2 desliga, ou para desligar é série, estamos aqui com os dois contatos associados em série, como os dois contatos aqui estão abertos, na programação fica fechado. B3, como aqui é aberto, permanece aberto com retenção. Então vamos testar para ver se vai atender a lógica. Note que os dois contatos já estão fechados, bastando apenas acionar o botão B3 para acionar o circuito com retenção. Dei um toque aqui no acionamento do B3 e note que já ficou ligado com retenção. Agora, qualquer botão, tá? Porque a lógica é OU, vai desligar o circuito. Então, se eu apertar o B1, cortou a retenção. Vou ligar novamente. Agora, se eu apertar o B2, também vai cortar a retenção. Então, qualquer botão, B1 ou B2, desligou o circuito e B3 ligou o circuito com retenção. Vamos então agora alterar a lógica de B1 ou B2 desliga para B1 e B2 desliga o circuito. Vamos ver como vai se comportar nesse caso o circuito em funcionamento. Então, simplesmente trocamos a lógica OU
por a lógica E. Então, E significa que tem que ser junto. Como a lógica E é para desligar, tem que ser em paralelo agora a associação dos contatos. Então, basta tirar esse contato associado em série e colocá-lo em paralelo aqui com o circuito. Então, ficou I1 em paralelo com I2. E vamos fazer essa seguinte ligação, né? Então, nós temos os dois contatos que desligam em paralelo com o circuito. E depois nós temos o contato de I3 com retenção, no caso. Vou fazer a conexão aqui nesses pontos. E vamos testar para ver o que vai acontecer agora. Nesse caso, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Vamos primeiro apertar o B3. Então já ficou ligado com retenção. E agora, se eu acionar só um botão, olha, abriu aqui, mas a energia continua passando pelo contato de baixo. Se eu desligar ou acionar os dois botões, aí sim vai cortar a retenção. Então, nesse caso, eu tenho que apertar os dois botões de forma simultânea. Se eu apertar só um, não acontece nada. Se eu apertar só o outro, também não acontece nada. Então, para desligar o circuito com lógica E, eu tenho que apertar os dois botões, B1 e B2, desliga o circuito. Então, dessa forma aqui, a gente fez praticamente as lógicas possíveis, né? Então, o primeiro circuito que a gente fez foi B1 desliga, B2 ou B3 liga ali com retenção. Depois a gente fez B1 desliga, B2 e B3 liga ali com retenção. Depois alteramos a lógica com contatos associados para desligar. B1 ou B2 desliga, B3 liga ali com retenção. E agora, por último, a gente realizou B1 e B2 desliga, B3 liga L1 com retenção. Então, até agora o que nós vimos foram associações de botões, né? Tanto associações para ligar quanto para desligar. Estamos trabalhando com botões aqui, lembrando, para facilitar nossa lógica, né? Mas vai ficar mais claro nas próximas aulas, onde a gente vai substituir esses botões com outro tipo de entrada, né? Como sensores, por exemplo, ou o contato de um térmico, de um motor. Então a lógica vai ser, por exemplo, um botão vai ligar o circuito, ou se acontecer falha térmica, ou apertar o botão de desliga, o circuito vai ser desligado. Se acionar um sensor e o outro botão, ou um outro tipo de sinal, fim de curso, faz tal lógica. Então essas lógicas aí que a gente viu, lógica série, paralelo, retenção, é a base dos comandos elétricos e também da parte de programação que nós estamos estudando agora. Então tem que ficar bem claro esses conceitos, tá? Para a gente conseguir mais para frente desenvolver circuitos industriais, tá? Então a gente vai trabalhar de forma gradativa e até evoluir as nossas lógicas de programação. Então vamos numa sequência, com calma, e a gente vai conseguir dominar esses conceitos de programação, tá? Então tem que ter bastante dedicação, tem que ter empenho e tem que ter prática. E nem sempre, tá? O que acontece é que a gente vai ter assim as entradas com contato aberto e vai acionar, vai fechar. Às vezes pode ser um fim de curso que ele já está com o contato fechado, ou um sensor que já está acionado. Então nem sempre esse contato vai ser aberto, nem sempre a gente vai apertar, vai fechar, né, vai acionar e vai ligar alguma coisa. Às vezes já está o contato fechado, a hora que abrir vai ligar, ou a hora que abrir vai desligar. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Alterando o contato de B1, ou de B2, ou de B3, ver como ficaria essa lógica alterando os contatos de entrada. Não simplesmente trabalhando com contato aberto, mas vamos colocar um contato fechado aqui e vamos testar essa lógica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o contato de B2, tá? Então B2 é aberto, eu vou colocar aqui um contato de B2 fechado e vamos ver o que vai acontecer aqui com a nossa lógica do circuito. Primeiro eu vou colocar o contato de B2 fechado. Então, quando eu apertar o B2, ele não vai mais mandar o sinal para o CLP. Ele vai cortar o sinal do CLP.
tá? Então podemos fazer até essa mesma lógica que aqui está, ó. Depois eu troco por outra lógica. Então vou fazer essa mesma lógica aqui, pessoal, ó. B1 e B2 desliga, B3 liga L1 com retenção. Se eu entrar na simulação, olha o que acontece. Esse contato que antes ele estava fechado, ele ficou aberto. Por quê? Porque esse sinal já está acionado a entrada I2, ó. Então inverteu o contato. Então se eu for simular esse circuito, né, o que vai acontecer? Eu acionei com retenção e se eu apertar só o B1 já desligou, ó. Então não ficou os dois botões para desligar o circuito. Então ocorreu uma falha aqui nesse processo, né? Então esse circuito não está funcionando de acordo. O que eu teria que fazer analisando a lógica? B1 e B2 desliga, eu sei que é paralelo, eles estão em paralelo. Só que eu sempre tenho que olhar o que está na entrada do CLP. Se a lógica é para desligar, eu vou inverter o contato. Então, aqui está aberto, aqui ficou fechado, tá ok. Aqui está fechado, aqui tem que estar aberto. Então, sempre que for para desligar, isso tem que ficar bem claro para vocês, eu tenho que inverter a lógica no meu programa. Então, agora eu vou colocar um contato aqui, aberto de 2. Aí muita dúvida que surge, né, quando acontece esse tipo de programação, a gente insiste, né, em olhar só para cá, ó. Ah, tá aberto, não vai passar energia por aqui, ó. Tem que estar fechado para passar energia. Ah, o de cima tá fechado, passa. O de baixo tá aberto, não passa. Só que a gente não pode olhar só para isso aqui, pessoal, ó. O programa está na memória do CLP e depende da entrada do CLP. É igual as práticas que a gente fez na outra aula, onde eu estava comparando o circuito de programação e aqui do lado eu tinha colocado o circuito com relé, né? Então nesses exercícios eu eliminei a parte dos relés porque a gente quer ficar prático na programação. Mas lembrando que isso daqui dá para fazer também com lógica relé, tá? Mas como a gente está trabalhando com programação, deixei de lado aqueles exemplos que a gente já viu como funciona, né? Então já fiz vários exemplos, então acho que já deu para perceber que a lógica de programação é semelhante à lógica de contatos de relés. Então olha só, eu não posso olhar só para esse contato aqui, eu tenho que analisar o que está na entrada do CLP, porque o sinal da entrada inverte o contato no programa. Vamos ver. Como aqui nós tínhamos um contato fechado, sem sinal no CLP, ele continua fechado. Como aqui nós temos um contato fechado na entrada, aqui é aberto, ele inverteu, ele ficou fechado. Então note que aqui está fechado e aqui está fechado. Então se eu apertar esse botão vai abrir o circuito. E se eu apertar B2 também vai abrir o circuito. Então agora minha lógica está certa. Como eu inverti um contato na entrada do CLP, eu tive que inverter o contato no programa também. Eu não tenho como só colocar fechado aqui e deixar aqui fechado, que não iria funcionar. Eu tenho que inverter aqui também o sinal na programação. Agora, nesse caso, está certo. Apertou, ligou. E só vai desligar se eu apertar esse botão, abrir o contato I2, e esse botão que abriu o contato I1. Nesse caso, agora a lógica ficou correta, tá? Então, só troquei o contato de aberto para fechado e troquei o programa para vocês comparar o que iria acontecer. Então, pessoal, para finalizar esses circuitos, vamos aqui para o último exemplo. Coloquei a seguinte lógica. B1 desliga, B2 ou B3 liga L1 com retenção. O circuito já está pronto, tá? A parte de programação, já vou explicar para vocês. Lembrando que eu só alterei o contato de B2 de aberto para fechado. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. B1 desliga. Se ele desligar, ele tem que cortar o circuito. Então, aberto ficou fechado, igual a gente fez em vários exemplos, né? Então aqui não mudou nada a princípio. O que vai mudar é o seguinte, ó, B2 ou B3 liga, L1 com retenção. Então a lógica é paralela, que é para ligar, I2 associado com I3, a retenção está paralela com os dois contatos. Note que agora aqui, ó, esse contato ficou fechado. Antes ele estava aberto, né? A gente fez essa mesma lógica. B1 desliga, B2 ou B3 liga L1 com retenção.
onde esses 3 contatos estavam abertos. Vocês podem voltar ao vídeo, vocês vão perceber que aqui nós tínhamos um contato fechado de 1, contato aberto de 2, aberto de 3 e a retenção em paralelo com os 2 contatos. Por que esse contato ficou fechado agora? Pelo seguinte, como aqui eu alterei o contato desse botão fechado, aqui eu tenho que manter esse contato aberto. Mas eu coloquei fechado aqui. Como ele está fechado e tem sinal no CLP, na verdade ele vai abrir esse circuito, ele vai abrir esse contato, na verdade. Então assim, pessoal, na dúvida, tá? É muito simples. Sempre que for fazer lógica para ligar, o contato que estiver aqui, no caso como nós estamos trabalhando com botões, né? Vocês deixam iguais, lógica para ligar. E sempre que for lógica para desligar, vocês invertem os contatos. Se for aberto aqui, fica fechado. Se for fechado, fica aberto. E assim por diante. E também outro ponto importante é saber a lógica O, lógica E, para ligar e para desligar os circuitos. Sabendo isso, fica muito fácil de trabalhar com esses tipos de lógica de programação, lógica série e lógica paralela. Vamos simular aqui para ver o circuito como vai funcionar agora. Note que nós temos contato fechado de I1. Para ligar o circuito, eu tenho que acionar o I2 ou o I3. Qualquer um dos dois vai ligar o circuito. Então, aqui, fisicamente, nós tínhamos colocado um contato fechado. Como tem sinal na entrada I2, esse contato fechado está aberto. Ele não está azulzinho aqui, ó. A simbologia é de um contato fechado, porém esse contato fechado se encontra aberto. Ao apertar, primeiro eu vou apertar B3 aqui, ó, note que vai ficar azulzinho aqui o contato. Então fechou o contato, ligou a saída com retenção. Se eu abrir o circuito, permanece ligado. O B1 desliga. Da mesma forma eu posso fazer isso com o B2. Então o que acontece? Quando eu retirar o sinal da entrada do CLP, não tem mais o sinal de 2, o contato volta a ser fechado, naturalmente. Ligando a saída com retenção e permanecendo o circuito ligado. Posso voltar o contato ao seu estado normal fechado, que o circuito fica com retenção. Então, nesse caso, apertando B1, desliga o circuito, B2 ou B3 liga o circuito com retenção. Vou sair aqui da simulação. Então, dessa forma, pessoal, a gente conseguiu aí trabalhar com essas lógicas, né? Lógica E, lógica O, retenção, associamos mais um contato para ligar, né? E mais contatos para desligar do exemplo que foi feito no vídeo anterior. Então, com tudo isso que vimos até agora, serve de base para a gente conseguir evoluir, né, pessoal, na parte de programação de CLP. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com partida direta controlada por CLP. Então, vamos fazer o circuito de comando no CLP, né, a parte de ligação. Vamos fazer a programação e circuito de potência. E vamos falar algumas particularidades aí do circuito de partida direta, que é muito utilizado aí na área industrial, né? Então, várias aplicações, temos que ter partida de motores e a partida direta, o acionamento direto do motor é um dos recursos aí que existe na programação, além da partida reversora e outros comandos que a gente vai evoluindo aí ao partir das aulas, né? Então, na programação a gente só viu até agora bobina simples, contato aberto, contato fechado. Lembrando que tem outros tipos de contatos, né? Como borda de subida, borda de descida, bobina set, bobina reset, temporizadores, contadores, memórias. Então tem várias funções que a gente tem que evoluir também para a gente conseguir aplicar e fazer um sistema industrial operando de forma automática, né? Então nós estamos no caminho aí, estamos aprendendo de forma gradativa, a gente vai chegar lá. Então acompanhe as aulas e a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Obrigado a todos e até a próxima aula.